Novamente, bom dia, irmãos. Eu estou incumbido de tratar dos versos 26 ao 56 do capítulo 23 de Lucas. Então, chegamos ao enredo da morte. Por isso, nessa conferência, não se esqueçam, nós vamos nos lembrar da morte do nosso Senhor, mais uma vez, em mensagem intitulada A Morte do Justo, Vida aos Injustos. Morte do Justo, Vida aos Injustos. Vamos ler a princípio somente o versículo 47. Então, Lucas 23, versículo 47. Lucas 23, 47 diz: O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. Certamente este homem era justo. Vamos orar. Amado, santo e glorioso Deus, perante Ti estamos, mais uma vez perante a Tua palavra, e, ó Deus, nós todos como ovelhas Tuas, perante o nosso pastor vivo, perante o nosso bom pastor que nos conduz e deu a sua vida pelas ovelhas. Ó Deus, nós louvamos a Ti, que esta vida entregue, como um cordeiro entregue para o matadouro, seja o alvo da nossa reflexão esta manhã, conduzidos por Ti, inspirados por Ti, cheios do Teu Santo Espírito. Nós clamamos a Ti, pois precisamos, carecemos de Ti, sem Ti nada somos, sem Ti nenhuma palavra, nenhuma reflexão, nenhum raciocínio, nenhuma leitura, nenhuma explanação, a minha boca ou os ouvidos daqueles que estão ouvindo, nada, sem Ti nada podemos fazer, nada gera louvor a Ti, se for ausente da Tua glória, ausente da Tua graça, pois clamamos a Tua glória e a Tua graça, mais uma vez, clamamos, Senhor, nessa conferência, mais uma vez, do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Recentemente, eu estava assistindo alguns vídeos, eu gosto muito daqueles vídeos de vida animal, aquela historinha do animal, às vezes eles colocam até nome no animal, assim, só para reconhecer, e acompanham a trajetória da vida do animal. Mas, como eu acho que a maioria de vocês sabem, a vida animal não é muito bonita, que nem os desenhos animados, ou as histórias da Disney. Predadores, situações um pouco complicadas acontecem, e muita gente não gosta nem de assistir. Naqueles momentos em que o predador caça e come a sua vítima, é algo que muita gente não consegue nem assistir. Olha o leão já chegando perto da zebra, já vira o olho ou desliga, isso aí eu não gosto de assistir. Uma dessas pessoas é minha esposa. Se ela vê algum animal abrindo a boca perto de outro, ela já está em outro cômodo. Ela não suporta assistir. Mas, não tão sensível quanto ela, eu gosto de assistir documentários de vida animal, alguma coisa assim. Mas, por mais insensível que esse coração terrível meu seja, houve algo que doeu recentemente. Houve algo que conseguiu machucar até Tiago Dutra. Foi uma imagem, entre vários vídeos, foi uma imagem apenas. E admito que caiu uma lágrima. Bom, simplesmente estava após a caça não é nem um tigre, é uma onça pintada, carregando uma macaca na sua boca e levando para o lugar mais adequado para se alimentar dela, ela já morta, sendo carregada na sua boca. Porém, essa macaca estava com o seu filhotinho abraçado nela, ainda vivo, sendo carregado junto, porque estava agarrado na mãe. E a mãe não se mexia, apenas estava sendo conduzida, mas ele continuava agarrado à mãe.
isso foi doloroso demais. A foto registrada e o olhar do filhote inocente sendo carregado, aí foi um nível acima do que eu consigo assistir normalmente. Bom, com os olhos marejados eu não entendi muito bem, porque eu assisto tanta coisa disso ao longo da minha vida, não diariamente, nem semanalmente, mas pelo menos mensalmente. E já vi tanta morte de animais para a cadeia alimentar, que não é muito moral, é simplesmente de existência. Mas aquilo me machucou tão profundamente que eu me pus a meditar um pouco. E, realmente, as mortes mais doloridas são as daqueles que não podem reagir. As mortes que mais doem são dos inocentes. As mortes que mais doem em nosso coração são daqueles que são levados cativos, calados, sem resistência. Essas verdadeiramente são as mortes mais dolorosas. Entendam, a morte em si é ruim. Nenhuma morte deve ser entendida como normal para nós cristãos, nenhuma sequer. Tudo isso de existência de morte não deve gerar um costume em nós, de jeito algum. Mas nós sabemos que existe a morte e que ela existe por um motivo. E esse motivo é basicamente o que nós devemos sempre nos lembrar. João Paulo terminou a mensagem anterior falando o que nós começaremos nessa introdução falando. Por que nós esquecemos? Por quê? Porque a gente, no meio de um momento, de uma data especial cristã, ainda assim, não jorramos em lágrimas, e em joelhos, em contrição, lembramos do nosso Salvador de maneira especial. Por quê? Lembrem-se de toda a história. Lembrem-se de que todas as coisas e as maravilhas que existem nesse mundo foram criadas boas. A morte não foi criada. Todas as coisas foram criadas boas. E a criação em si nem se alimentava da morte da criação. Não existia esse tipo de alimentação que nós temos hoje na criação. E tudo que foi feito, e depois o homem criado, e viu Deus que era muito bom. Mas há o pecado. Mas há a queda. Então, se nós entendermos o que está acontecendo, nós fomos criados em uma situação perfeita. Sim, essa palavra é adequada. Nós fomos criados em uma situação onde não existia nenhum vício, nenhuma depravação, nenhuma dependência ou escravidão. Mas nós caímos. E essa queda acontece. E essa queda continua. E isso não só atinge nós e o nosso coração, a nossa mente, mas toda a criação. De tal forma que a morte passa a existir. De que os animais destroem outros animais, às vezes, para se alimentar, mas às vezes até por crueldade, até no meio da natureza. Tudo está manchado. A terra está manchada com o sangue que nós derramamos, que você derramou, que eu derramei. Então o que nós temos é, a partir daí, uma evolução de pecado no mundo. Uma propagação de homens caídos. A figura de Adão tomando o mundo e a dominando. Só que a história caminha de tal forma que vem o Salvador. Por todos os momentos estava prometida a redenção. Vem o Salvador. O que fazemos com o Salvador? O mundo simplesmente aplaude as boas coisas e planeja matá-lo. Até os mais próximos dele, no momento em que ele é pego, fogem. E ele termina sozinho, a tal ponto de o pai o abandonar. Nesse caminho até a cruz, nessa via dolorosa,
O que nós vemos é um Jesus que foi rejeitado pelos homens. Um Jesus cujo escárnio, cuja a maldade e a nossa malignidade zombam dele. Então, se nós estamos entendendo a história que começou com uma criação perfeita e está cada vez em trevas mais densas ao ponto de matar o perfeito criador dessa criação, nós estamos falando que essa morte, na verdade, é a virada do jogo. Na queda, essa é a ascensão. Esse é o momento em que o jogo vai virar. Esse é o momento em que a história vai virar. Então é o principal momento onde as coisas vão começar a crescer e o seu reino ser inaugurado até o momento em que for consumado para a glória de Deus. E por que nesse momento de mudança? Porque nessa guinada de transformação de toda a história, onde todos aguardávamos, nós olhamos nosso celular, nós pensamos no nosso almoço, nós conversamos com a pessoa do lado, nós temos total desatenção. Se é o momento mais importante da história, como isso acontece com os nossos corações, com os nossos ouvidos e com os nossos olhos? Por causa de nós, por causa de nosso mérito. Mas há uma solução e não está na gente. Somente Cristo. Somente o Santo Espírito de Deus. Por isso nosso clamor deve ser contínuo. Olhando para os céus, aviva-nos. Visita a tua igreja. Vem abundantemente transbordar em nós. Completa a obra que já foi começada. Tudo que nós precisamos, já temos. Mas Deus pode nos dar milagrosamente ainda mais. E que Ele o faça. Que Ele o faça. Entendam, de todas as mortes, essa é a única morte injusta. De toda a existência da morte, que foi algo devido, algo justo, essa é a única morte injusta. E essa morte injusta vai derrotar a morte. Hoje nós vamos refletir então na mais brutal morte, do único que não merecia morrer, do único inocente, no todo-poderoso que não se defende, a morte mais dolorosa. Lucas 23, do 26 ao 31. 26 ao 31. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas: cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Entendam, apesar de toda a humilhação, apesar de todo o castigo, apesar de toda a dor, apesar de todo o sofrimento, deveríamos chorar por nós mesmos, pois o Rei dos Reis estava ali voluntariamente. O Senhor dos Senhores desejou sofrer. O nosso divino Salvador determinou isso por amor, mas cegos, muitos o rejeitaram. Muitos rejeitaram o seu sofrimento, caminhando para o próprio sofrimento e morte eterna. Maldições e dores que nunca hão de acabar. Então, chorem por vocês. Entendam. Nós estamos falando de um povo
que vê a bênção que foi dada a Abraão, na ordem que foi dada a Adão, frutificai e multiplicai-vos, mas a promessa de uma grande nação, no qual propagar os judeus é uma coisa especial para eles. Mas chega ao ponto de ouvirmos bem-aventurada a estéril, bem-aventurada a que não há de dar à luz. Chorem por vocês. Jesus, em meio ao sofrimento e humilhação, depois de ser condenado injustamente, Ele ainda cuida de nós. Ele ainda pastoreia o coração daquelas mulheres. Entendam, se Ele quisesse, legiões de anjos viriam em seu auxílio. Se Ele quisesse apenas um olhar, fulminaria toda a guarda romana. Se Ele quisesse, uma só palavra, destruiria todo o império romano e estabeleceria justiça na terra. Basta Jesus desejar isso. Mas Ele permaneceu mudo, sem palavras nesse sentido, como ovelha para o matadouro, por amor, pela igreja, por suas ovelhas. Chorem por vocês. No ano 70, depois de Cristo, houve a destruição de Jerusalém. Houve a grande vingança sobre aqueles que clamaram: crucifica-o, crucifica-o, que o sangue caia sobre nós e nossos filhos. Exatamente isso foi o que professou esse povo. Exatamente isso que Jesus diz: chore por vocês e por seus filhos. Ai das grávidas, ai daquelas que amamentarem. Na verdade, felizes as estéreis e as que nunca deram de amamentar. Porque este povo deve chorar por si mesmo. Afinal, eles rejeitaram os profetas, castigaram os profetas, mataram os profetas. Ai de você, Jerusalém, que mata os profetas. E ainda, quando veio o filho, mataram o filho. Mataram o filho. Chorem por vocês que não creem no Messias. Chorem por vocês que de alguma forma são incrédulos perante toda a mensagem que está sendo narrada na frente deles, em vivas atitudes, em palavras com perdas, levando uma cruz e sangrando nas costas. Essa mensagem está sendo declarada, mas muitos não creem. Essa mensagem é repetida aos seus ouvidos, mas muitos permanecem ainda sem crer. Chorem por vocês que trocam Jesus por qualquer outra coisa. Trocam Jesus por moedas de prata. Trocam Jesus pela paz no sistema imperado pelo Sinédrio. Chorem vocês por vocês mesmos que trocam Jesus por outra atividade. Chorem vocês, como o próprio estamos estudando em Lucas, preferem as suas famílias, preferem as suas esposas ou esposos, seus pais ou seus filhos, mais do que preferem a Jesus. Chorem por vocês. Esse é um grande conselho. Se você não chorar por você em arrependimento, ai de você, ai de você. Chorem por vocês, pois a vingança vem a todo religioso falso, todo religioso falso. Vingança tamanha, dor tal, que os montes são preferíveis. As montanhas são leves perto da mão de Deus. Então eles gritam às montanhas: cubram-nos, caiam sobre nós, esmague-nos, porque é muito leve, colinas e montanhas, perto do julgamento do Altíssimo, perante um pecador que não se arrependeu a tempo. Mas ainda há tempo para você, ainda há tempo para nós aqui. Como será a vingança sobre o nosso pecado? Como será a vingança se aquilo que foi demonstrado em Israel, daqueles que rejeitaram o Messias, foi terrível? Imagine a vingança final daquilo sendo apenas uma sombra do grande julgamento que há de ser feito sobre todo aquele que rejeitar o Messias. Você que não se refugiou no Evangelho, não se escondeu na cruz, ou não clamou ao Cordeiro, como escapará?
chore por vocês. Versos 32 a 43. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados aproximaram-se e também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Essa primeira frase de Jesus: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. De toda a história, a única morte injusta é de Jesus. Mas não basta a morte. Eles ainda o insultam, eles ainda o castigam, eles ainda o humilham. E em meio a toda a humilhação, que não é merecida, Jesus ainda os perdoa. Jesus ainda intercede por eles. Jesus ainda pede perdão a estes. Não existe mais ninguém possível de comparação, somente a esse ato. Já é o suficiente para entendermos que nós temos a única morte que não merecia morte, oferecendo vida, oferecendo perdão, oferecendo dádivas, oferecendo bênçãos e trazendo aquilo que Deus tem de melhor a pecadores. Perante a humilhação e a continuidade da humilhação, o quanto dói em cada um de nós, em meio à ofensa, não ofender de volta, o quanto dói em cada um de nós, em meio à punição, em meio ao sofrimento, lidar de uma forma cristã e verdadeira, genuína, mas não há de comparar qualquer sofrimento nosso com essa situação de Jesus Cristo. E por mais que nós pensemos que mesmo perdoados em Cristo, mesmo já tendo esse perdão, os nossos pecados ainda existem. Não temos como pensar que nada de mal deva acontecer conosco, porque já estamos em Cristo, e a nossa vida será ausente de sofrimento. Mesmo assim, nós entendemos que nós sofremos, e que vamos sofrer até o final das nossas vidas, mas Jesus não merecia. Mas Jesus é o inocente, e Jesus é o Cordeiro, que oferece e estende perdão a nós, que permanecemos, depois de conhecê-lo, pecando. É aqui nesse enredo, que todos os nossos pecados que nós vamos cometer ainda, já estão perdoados, se realmente cremos, se verdadeiramente cremos em Jesus. Ele é chamado de Rei dos Judeus, é um rei muito acima apenas do reino judaico, mas o rei sobre o povo de Deus, e o rei sobre toda a criação, o rei eterno e imortal, o rei que Filipenses 2, de 7 a 8, diz: esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens,
o rei que esvaziou-se de si mesmo e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A doutrina da humilhação é muito grande. A doutrina da humilhação em prol dos nossos pecados, ela é sublime, porque ela não começa na cruz, ela começa no ventre de Maria. É lá que é a humilhação. Entendam, ele esvaziou-se de si mesmo, tomando forma humana, tornando-se homem. A humilhação do Todo-Poderoso, infinito e intangível, que é Espírito e existe por toda a eternidade, se tornando homem, precisando então de um alimento através do cordão umbilical, depois precisando, como todos nós, nos alimentarmos, e depois jogarmos fora em excreção tudo aquilo que a gente não vai utilizar como alimentação, respirando, precisando de ar, precisando de coisas criadas para viver e manter em funcionamento, precisando de água, sendo Ele a própria água da vida e a água viva, que jorra por toda a eternidade. Essa é a humilhação, que se estende até uma vida perfeita, ouvindo pessoas que o rejeitavam, ensinando pessoas que iriam o abandonar na hora principal, mas até o fim, humilhou-se obediente até a cruz. Essa é a mensagem que nós temos de alguém que se humilhou vindo por nós, e se tornou homem, e homem será por toda a eternidade, por amor a você. Era espírito, mas tem forma de homem para todo o sempre, para carregar uma marca em seu favor. Esse é o amor de Jesus Cristo por nós. Mas o que falávamos para Ele? O que nós olhávamos para aquela cruz e dizíamos: salve-se, não és o Cristo? Salve-se. Seja qualquer um ali envolto em zombaria, desde soldado a criminoso, nós vemos todo mundo dizendo: salve-se. Tão simples para um rei Messias poderoso, que anda sobre as águas, que multiplica pães, que cura cegos, que ressuscita mortos. Salve-se. Descer da cruz é a coisa mais simples, sair desses pregos com vida é a coisa mais tranquila. Salve-se, Messias. Essa é a zombaria que nós fazemos, e a zombaria mais perigosa de toda a história da humanidade. De toda a história da humanidade. Como se você fosse brincar, e a gente diz, com uma vara bem curta, com uma onça. Isso é muito seguro perto da brincadeira. Salve-se a si mesmo. Imaginem se Jesus ouvisse o clamor deles e descesse da cruz. Você passaria o inferno sendo castigado. Você passaria a eternidade merecidamente em tormentos, se Ele ouvisse o nosso conselho. Entenda, as preces feitas a Jesus, nem todas são de um coração humilhado e de buscar salvação. Mas existem preces malignas feitas a Jesus, como esta: salva-te a ti mesmo. Se Ele salvasse a si mesmo, todos nós seríamos condenados. Mas Jesus continuou naquela cruz, porque a resposta dele é: salvo-te. Salvo-te. Não salvo-me, mas salvo-te. Ainda, nós temos uma situação muito interessante, onde de um lado estava um criminoso e de outro lado outro criminoso, para nos lembrar o suficiente de que haverá aquele que será perdoado, haverá também aquele que não será perdoado. Haverá aquele que vai clamar para Jesus, haverá aquele que vai zombar até o final de Jesus. Haverá aquele que vai ignorar o sacrifício, haverá aquele que vai fazer um apelo ao sacrifício. Haverá criminoso e criminoso, criminoso perdoado e criminoso que será mantido em suas ofensas. Entenda, ao lado de Jesus todos são criminosos, mas ouvirão alguns naquele dia: vinde benditos de meu Pai, e outros: para trás de mim nunca te conheci.
Uns serão chamados aos céus de glória, outros serão enviados ao inferno de tormentos. Lembra-te de mim é o clamor de um moribundo. Lembra-te de mim é um clamor de um criminoso. Lembra-te de mim é um clamor sem nenhuma pomposidade. Lembra-te de mim é um clamor sem oferecer nada em troca. Nenhuma boa obra sequer será possível para quem está pregado, moribundo à cruz. Um clamor como de todo pecador arrependido. Seu clamor a Cristo não é melhor do que esse. As suas obras, por seus méritos, não são maiores dos que é dele. Mas Jesus te ouve. E Jesus ouviu também esse clamor moribundo. De tudo aquilo que nós vimos em Lucas, de um rei que está anunciando como filho do homem, que o seu reino não é desse mundo, mas que seria inaugurado, que esse reino estava vindo, e no meio da cruz, vendo alguém com a placa Rei dos Judeus, uns zombavam, mas um disse: lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Em poucas palavras ele confessou: eu creio que existe o reino a ser inaugurado em breve. Creio nas suas palavras. Creio que tu és o rei desse reino. Essa é a confissão necessária de nossas vidas. Quem é Jesus? O que Ele fez? E o que há de novo para nós nele e no seu reino? Lembra-te de mim. É o clamor que nós devemos fazer. E a resposta: hoje você estará comigo. Hoje você estará comigo. Charles Spurgeon destaca que este é o último homem que Jesus esteve ao lado em sua vida antes da sua morte. E é o primeiro que está com ele nos portões do paraíso. Este criminoso até os 45 do segundo tempo, salvo nos acréscimos, mas é o primeiro a acessar hoje, no dia que Jesus estava dizendo isso, o paraíso junto com o nosso Senhor. Mas quando nós ouvimos Jesus falando: hoje você estará comigo no paraíso, nós temos por completa a salvação demonstrada em Cristo Jesus. Lembra dos 4 cálices que o David disse ontem? Qual era o último deles? Meu Deus. Lembra a promessa do meu Deus? Lembra que seria prometido que seria um povo deste Deus? Isso está exibido em notas maiores, na doce melodia do Emanuel, o Deus conosco, em habitação perfeita, no tabernáculo perfeito. E esse tabernáculo diz para nós: você estará comigo. É o mesmo que disse: vou preparar-vos lugar, mas quando eu for e vos preparar, virei outra vez, para que onde esteja eu, estejais vós também. A habitação de Deus conosco, essa promessa está sendo cumprida, demonstrada na cruz, e no findar-se já do cálice da ira que Jesus estava tomando por completo. Um criminoso, digno de culpa, tem a promessa do Deus conosco e nós com Deus, sendo nós o seu povo e Ele o nosso Deus. Um criminoso digno de culpa, feito herdeiro de um banquete celeste no paraíso. Sou eu. Não por meus méritos, mas pelos méritos da cruz. É você, não pelas suas escolhas, mas pelas escolhas do nosso Deus. Romanos 5, versículo 10, apenas a parte A, nos lembra de quem éramos como criminosos. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. É mediante essa morte oferecida na cruz que somos feitos reconciliados. Colossenses 1, 21 a 23, no 23 também a parte A apenas, Colossenses 1, 21 a 23 diz: antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dEle, santos,
inculpáveis e livres de qualquer acusação. Se eu agora disser, levantem-se, santos, inculpáveis, sem nenhuma acusação, levantem-se, todos os que são santos, inculpáveis, sem condenação, sem nenhum pecado que lhe resta, todos vocês podem, por Cristo, se colocarem de pé e louvarem ao seu Mestre. Esse é o dom, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem que se afastem da esperança do Evangelho, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Mantenham esse Evangelho, fiquem firmes nessa fé até o final. Versos 44 a 49. Já era quase meio-dia, e as trevas cobriram toda a terra, até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que havia se juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe, observando essas coisas. Trevas. Trevas cobrem a terra, como um sinal milagroso do que está acontecendo. Regido por Deus, mas que simboliza o que está acontecendo ali. Aqueles com olhos físicos podem, por graça divina, entender algo que está acontecendo de verdade. As trevas estão cobrindo a terra. Se eles tivessem olhos espirituais e lentes que pudessem entender a batalha que está acontecendo, veriam a situação onde todos os filhos dos demônios, todos os filhos de Satanás estavam reunidos, comemorando aquilo que teria sido a derrota deles, mas que estava sendo vista como a vitória das trevas naquele momento. Um sinal visível de algo invisível, muito maior que está acontecendo. A morte do filho, o único homem inocente, o único que não pecou. A morte do Filho de Deus, ou como diz em Lucas tantas vezes, o Filho do homem, o Messias, o Criador. Trevas cobriram a terra e, tendo luz até o meio-dia, fez-se trevas até as 3 horas da tarde. Trevas ao meio-dia. Um terrível espetáculo dos filhos de Satanás, de homens ignorantes que não sabem o que fazem, mas estão envoltos nas mais densas e negras trevas do que podem ver ao escuro do dia. Muito mais trevas há no coração deles do que aos olhos deles naquele meio-dia de trevas. Lucas 22, voltando um pouco ao versículo 53, Jesus já sabia disso. Obviamente esse sinal, mais uma vez, é graça de Jesus para entenderem o contexto. Lucas 22, 53 diz: todos os dias eu estava com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim, mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Esta é a hora do reino das trevas. Coube a Deus demonstrar isso, para que as pessoas conturbadas pelo poder maligno que as fizera conduzir dentro delas mesmas a sua própria vontade pecaminosa, conduzir o cordeiro à cruz, eles saíram batendo em seus peitos. Nos lembra muito em Lucas daquele Jesus dizendo sobre o pecador publicano que orava, batendo no seu peito: tem misericórdia de mim. É um sinal de retratação, é um sinal de que eu faço coisas erradas, e eles saíram todos batendo no seu peito, como sinal de que há um remorso, e quem dera, vejamos um destes nos céus, e houve arrependimento. Saberemos no grande dia. Aquele que curou coxos,
não se levanta do madeiro. Aquele que limpou leprosos está banhado e sujo de sangue. Aquele que curou os cegos tem sua vista ficando turva. Aquele que prometeu o Espírito Consolador está desfalecendo e rendendo o seu espírito ao Pai. Andou sobre as águas, parou tempestade, mas calado, está cravado em madeira e entregue nas mãos de pecadores. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, rendido para salvar. Entregue por nós. Não se esqueçam o que mantinha Jesus na cruz. Não é a força dos pregos, não é o Império Romano, não é a guarda, não é os líderes judeus do Sinédrio, não é Herodes, não é Pilatos, não é o povo, não são gentios, não são judeus. É o amor dele por nós. É o amor dele, não pregos, mas amor, aquele propósito feito por toda a eternidade, propósito de glória, de salvação por graça, de obediência ao Pai e entrega totalmente voluntária. Mantém-se firme e olhando para os nossos pecados, Jesus prossegue na cruz por amor e por isso Ele é digno e toda a criação deve louvá-lo, como nós temos em Apocalipse 5, e não ouso ler algum versículo de Apocalipse 5, mas todos. Apocalipse 5 diz, sobre este cordeiro que foi morto por nós, então vi a mão direita daquele que está assentado no trono, e um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos, e vi um anjo poderoso clamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, olha as boas novas sendo anunciadas, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O leão venceu e hoje à noite nós nos prostraremos em adoração ao leão que venceu. Mas agora neste recorte, nós não estamos vendo o leão na cruz, mas o cordeiro. E o mesmo leão que é visto por João nessa revelação, em meio aos prantos enxugados de seus olhos, é visto como... Então vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos, e ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são a oração, ou as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Não foram comprados todos os homens, foram comprados homens de toda língua, tribo, nação, reino. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei, e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como de seres viventes e os anciãos, e clamavam, cantavam em alta voz, digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder, para todo o sempre. Os 4 seres viventes disseram, amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Finalizando nossa leitura em Lucas 23, 50 a 56.
havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu-o, envolveu-o num lençol de linho e colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação, estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Nós que já falamos sobre o chorai por vós, nós que já vimos criminosos perante o rei, nós que agora falamos do rei dos judeus crucificado, e nós agora vemos alguém que estava à espera do reino, alguém que estava tratando do rei morto. Então, à espera do reino, nós não ficamos parados. Quem espera o reino não fica parado. José de Arimateia, membro do conselho que decidiu matar Jesus, mas foi um dos que não concordava com a decisão, pelo menos ele, nós já temos garantia, teve a honra inigualável de tratar o corpo de Jesus. As mulheres prepararam perfumes para cuidar deste corpo. E imagine ouvir de Jesus. José de Arimateia ouvir de Jesus. Enquanto eu estive morto, você cuidou de mim. Enquanto meu corpo estava lá, morto, verdadeiramente morto, você cuidou de mim. Enquanto não estive ali, você cuidou de mim. Mesma coisa para essas mulheres preocupadas em cuidar também. Será que nós ouviremos algo semelhante? Enquanto eu estive fora, nos céus de glória, vocês cuidaram do meu corpo? Enquanto eu estive fora, vocês zelaram pelo meu corpo, e o meu corpo é a igreja. São estes. Se você quiser olhar para o lado, entender aqueles que se ajuntaram hoje para comer a refeição, ouvir da palavra e louvar ao Rei dos Reis, você cuidou deste corpo, enquanto ele está nos céus, aguardando o momento da sua vinda. Vocês têm zelado pelo corpo de Cristo. Você tem zelado pela consciência do corpo que você vai partilhar esta noite na ceia. Houve descanso, mas o pior descanso de toda a criação. Houve um sábado, mas o pior sábado desde a criação. O descanso sem o Filho. Isso nunca tinha existido. E não existiu desde a eternidade. Pois Jesus existiu por toda a eternidade. O Filho existiu e existe eternamente, estava na criação, como diz João 1, de 1 a 3, que diz, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Ela estava com Deus no princípio, a palavra. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Sem ele nada teria sido feito. Na criação ele já estava lá. E todo sábado, até o sábado da criação, foi com a presença viva do Filho, exceto este. Que descanso há em nossas almas num sábado em que o Filho não está vivo. Um descanso em trevas, um descanso onde não há mais sentido para aquele que esqueceu das palavras do Mestre. É necessário. Se lembrem de que é necessário. Não se esqueçam, é necessário. Não se esqueçam, é por vocês. Não se esqueçam, haverá luz. Não se esqueçam, ao terceiro dia haverá ressurreição. Entendam, hoje à noite o que nós vamos refletir é a grande eucatástrofe de Tolkien. Vamos ver naquilo que ele criou como palavra, a grande catástrofe, quando tudo está bem e acontece repentinamente uma catástrofe, algo terrível, ele faz o inverso. Quando tudo parece mal,
a eucatástrofe e a grande salvação. Sabe aquele grande final de filme onde ninguém mais tem esperança e de repente o herói salva? Essa é a eucatástrofe de Tolkien. Nós falaremos dela essa noite. Nós falaremos daquele momento em que tudo parece estar perdido e pela primeira vez na história estamos num descanso sem nenhuma possibilidade de um verdadeiro descanso, porque estão descansando na morte do filho que está sem vida, como um corpo colocado num sepulcro. Como descansamos nisso, se não há ressurreição? Que haja ressurreição, mas haverá. E nós a celebraremos essa noite. E esse Jesus, castigado por nossos pecados, surrado e zombado por todas as vezes que o seu coração se desvia do que é Deus e o seu caráter, esse grande Jesus estará sentado à mesa, convidando os seus inimigos, os criminosos, para sentar-se com ele. Essa é a grande eucatástrofe. Esse é o momento em que, como foi dito, em meio às negações, Jesus olha em nossa direção. Mas a grande questão é que Ele não olha para julgar e condenar, mas olha para convidar à mesa, para comer do seu corpo e beber do seu sangue. E conforme diz o perfeito cantor do Salmos 23, o perfeito cantor do Salmo 23, versículo 5, na ACF, que diz: preparem uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Vocês são os inimigos, feitos amigos, para estarem presentes na ceia desta noite. E todos estão convidados para descansarem na certeza da ressurreição. Descansarem naquele que é suficiente para se oferecer em morte, inocente, em substituição, para oferecer vida aos injustos. Foi aplicada a morte ao justo. Vamos orar. Santíssimo Deus, nosso Pai, seja rendida a glória ao Teu nome, seja rendido, ó Deus, todo louvor e exaltação a Ti, que enviaste o Teu Filho Jesus para morrer por nós, ao Cristo que voluntariamente se entregou para morrer por nós, a essa morte que substituiu a necessidade da nossa morte eterna, a morte do eterno, que nos favorece com redenção, que nos favorece com adoção como filhos, que nos favorece com propiciação e o aplacar da Tua ira. Agora és do nosso lado, em meio a tantas trevas que habitam verdadeiramente a partir dos nossos pecados, a luz há de reluzir em Cristo Jesus, na ressurreição de Cristo e na esperança dos céus. Nesta morte foram pagos os nossos pecados, e há esperança de vida eterna a partir da ressurreição de Cristo. Esteja conosco, ó Deus, para que possamos adorar verdadeiramente a Ti, mediante a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Convido à frente